Seja muito bem-vinda a mais um Ciência na Prática. Meu nome é Daniela Couto, eu sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias, especificamente das inteligências artificiais, auxiliando na avaliação de feridas crônicas. Já pensou ter um recurso tecnológico que possa te auxiliar na hora de avaliar as feridas dentro do seu ambiente de trabalho? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre o que a ciência tem publicado. Então, vamos falar hoje sobre o uso da inteligência artificial na avaliação de feridas. Você já imaginou ter um recurso tecnológico que te ajuda na hora de avaliar as feridas? Então, tem muita gente aí que tem dificuldade na avaliação de feridas, porque não é todo mundo que tem, né, esse gosto por aprender o tratamento, né, de curativos e avaliação de feridas. E às vezes precisam fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de cuidado no seu ambiente, por trabalhar em um hospital, em uma unidade básica de saúde, e tem dificuldade na hora de avaliar, de identificar qual que é a etiologia dessa ferida, como está aí a evolução dessa ferida, se ela realmente está regredindo, a área, o tamanho dela, né, ou qual o tipo de tecido que tem ali. Então você imagina ter um recurso tecnológico que seja eficiente, né, que te ajude a avaliar as feridas. As feridas crônicas são um grande desafio para a prática clínica. Elas aumentam o período de internação, dependendo se essa ferida desenvolve um processo de infecção, ela vai requerer mais recurso, né? Ela vai necessitar de mais recurso financeiro para o tratamento, né? Então a gente sabe ali que é um problema de saúde pública que a gente precisa ir contornando com o que dá, né? E as feridas crônicas são um grande desafio, porque se a gente não souber avaliar qual que é a necessidade da ferida, quais são as barreiras para que essa ferida realmente evolua positivamente, né? A gente não vai conseguir avançar para a cicatrização. E a avaliação precisa da ferida é essencial para o sucesso do tratamento. Então, é o que eu sempre falo aqui. Se você sabe avaliar bem a ferida, você vai saber quais são as necessidades dessa ferida e você vai saber prescrever qual a melhor cobertura e correlato para ir avançando para o tratamento dessa ferida. Então, é muito importante saber avaliar. E a tecnologia tem avançado, né, com o uso da inteligência artificial. A gente está vendo que a inteligência artificial teve um boom, né, nesses últimos anos. E para auxiliar essa prática, né, de tratamento de feridas, ela também teve um avanço muito grande. Eu trouxe para vocês alguns artigos publicados, tá? Que eles avaliaram o uso dessas tecnologias, né? Alguns compararam com a avaliação e o olhar clínico de um profissional, né? E todos têm resultados, né, excelentes aí, são muito efetivos, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar aqui, ele buscou ir fazer uma avaliação em tempo real, né, de lesões por pressão. Então, ele leva esse artigo, né, um aplicativo de smartphone habilitado para inteligência artificial para a avaliação de lesões por pressão em tempo real. Os pesquisadores desenvolveram, né, um aplicativo com inteligência artificial que classifica em tempo real o estágio das lesões por pressão utilizando YOLO V4, tá? Ele foi testado em 190 imagens de feridas com classificação verificada por especialistas. Então, eles compararam ali a avaliação que o aplicativo trouxe, né, sobre o estágio da lesão, e também a avaliação que o especialista trouxe daquela ferida. As imagens são retiradas do artigo, tá bom? Das lesões, os estágios dela e como funciona, né, o aplicativo. Então, ele é posicionado ali com a câmera, com a foto, ele vai determinando qual estágio está a lesão. Então, quem tem muita dificuldade em determinar qual estágio está a lesão por pressão, tudo, esse é um bom recurso para ser utilizado, né? Porque a gente sabe que nem todo profissional vai ter o olhar clínico, né, para bater o olho e saber qual que é o estágio de uma ferida, qual que é o tipo de ferida e essas coisas assim. Então, são recursos tecnológicos muito bem-vindos para a prática de enfermagem.
Outra ferramenta, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, é uma ferramenta de monitoramento remoto com sensores de inteligência artificial. Então, é uma tecnologia, né, que usa de inteligência artificial para a avaliação do monitoramento clínico remoto. Esse é um recurso um pouco diferente. Ele, no caso, seria um dispositivo que ficaria disponível numa unidade, né? E ele tem os sensores de inteligência artificial que vão fazer o reconhecimento ali. E nesse artigo, né, nessa pesquisa, eles fizeram a intervenção, né, em 150 pacientes com feridas diferentes, tá, com diversos tipos de feridas. Eles compararam as medidas de área de profundidade e classificação com a avaliação, né, médica presencial. Então, eles faziam o teste com o monitoramento, né, com o dispositivo, e depois eles comparavam o que o dispositivo falava com o que o profissional presencialmente relatava também. Ele teve uma acurácia de 97% na classificação de feridas e uma concordância com a avaliação clínica. Então, isso é um resultado muito positivo, né? É um recurso, é uma ferramenta, uma tecnologia que pode estar à disposição de profissionais, né, em ambientes hospitalares que precisam constantemente, né, avaliar a ferida, tudo. Então, é um ótimo recurso e foi, né, comprovada sua eficácia. Outro estudo que eu trouxe aqui para vocês foi esse que buscou a classificação de gravidade de feridas por Deep Learning. Então, o desenvolvimento de uma ferramenta baseada no aprendizado profundo para auxiliar a classificação de feridas, apresentando um modelo de Deep Learning capaz de classificar, né, os 5 tipos de feridas, né, profunda, infectada, úlcera arterial, venosa ou lesão por pressão. Então, só pelas imagens ali, quando você colocava no aplicativo, ele já conseguia classificar qual que é a etiologia dessa ferida. Então, para profissionais que têm muita dificuldade, isso é uma mão na roda, né? É excelente. Então, o modelo ele alcançou o desempenho melhor ou igual de profissionais de saúde no reconhecimento das categorias. Isso é excelente. A gente precisa compreender que a inteligência artificial, ela deve ser uma aliada promissora no cuidado com feridas. Então ela vai ajudar aí a gente, né, a aumentar a acurácia dos diagnósticos, reduzir os erros na escolha terapêutica, expandir o acesso a cuidados especializados e facilitar o monitoramento longitudinal de feridas. A gente entende que cada solução tem o seu diferencial. Mas juntos, né, juntando o conhecimento de um profissional com tecnologias, né, como essas, ferramentas como essas, elas apontam para um futuro em que a tecnologia será uma extensão da prática clínica, especialmente quando falamos no contexto da enfermagem regenerativa. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários do vídeo se vocês já utilizaram algumas dessas ferramentas, algum aplicativo, algum outro recurso que vocês utilizam no dia a dia de vocês como enfermeiros para auxiliar no processo de avaliação de feridas. Vou deixar na descrição dos vídeos os links dos artigos para vocês que quiserem ler o material na íntegra, tá bom? E por hoje é só, até a próxima.